vídeo de hoje nós vamos falar de um tema que é muito importante e delicado. Concerne em alienação parental. O que seria alienação parental? Para descobrir esta significação, basta a gente apontar algumas características para entender o contexto da alienação parental. A primeira dessas características, de um dos comportamentos que pode configurar a alienação parental, nós temos a desqualificação de um dos genitores no exercício de sua maternidade ou paternidade. De que maneira se dá isso? Através de uma campanha, digamos assim, de negativação de condutas de um desses entes familiares, sobre o qual se quer cometer a alienação parental à criança. Geralmente, na prática, isso se dá de que forma? O pai ou a mãe, ou até mesmo parentes próximos, como avós, tios mais próximos, responsáveis, eles impõem uma série de condutas negativas, fazendo com que a criança visualize aquele seu genitor como um mau exemplo, como uma má pessoa, uma pessoa ruim da qual ele deve se afastar, ele e a criança. Porém, isto é proibido legalmente, né? E a justiça costuma rechaçar esse tipo de conduta e orientar os pais em outro sentido. Então, dificultar também no exercício do direito regulamentado de convivência familiar, ou seja, evitar que o menor, a criança, tenha contato com o familiar sobre o qual está sendo vítima dessa alienação, evitar muito contato, muita proximidade com essas pessoas, muitas vezes com desculpas, né? Com ocupações dadas à criança para dificultar que ela tenha acesso àquela outra pessoa, aquele outro ente familiar. Também é uma das características essa. E uma outra é dificultar o exercício da autoridade parental. A alienação parental interfere psicologicamente a vida de uma criança. E é justamente essa interferência visando o prejuízo de um genitor que está sendo vítima da alienação parental. Prejuízo esse no sentido de dificultar e de tornar complicada a relação entre a criança e o seu parente. É importante mencionar uma lei de 2010 que traz uma série de possibilidades da interferência do juiz para tentar solucionar essa questão e regula também este tema, esta matéria. É a Lei 12.318 de 2010. Então, ressalto nesta lei alguns dispositivos que considerei mais importantes para tratar aqui no vídeo com vocês. O primeiro deles é o artigo 3º, em seguida o artigo 5º e o 6º da Lei 12.318 de 2010, que regula o tema da alienação parental. O artigo 3º diz o seguinte, que a prática de alienação parental, a prática de ato de alienação parental fere direito fundamental da criança ou do adolescente de convivência familiar saudável, prejudica a realização de afeto nas relações com o genitor e com o grupo familiar, constitui abuso moral contra a criança ou adolescente e descumprimento dos deveres inerentes à autoridade parental ou decorrentes de tutela ou guarda. O artigo 5º já diz o seguinte: havendo indício da prática de ato de alienação parental em ação autônoma ou incidental, o juiz, se necessário, determinará a perícia psicológica ou biopsicossocial. O artigo 5º tem 3 parágrafos que tratam exatamente da perícia e da questão do laudo pericial. E o artigo 6º diz o seguinte: caracterizados os atos típicos de alienação parental ou qualquer conduta que dificulte a convivência de criança ou adolescente com genitor em ação autônoma ou incidental, o juiz poderá cumulativamente ou não, sem prejuízo da decorrente responsabilização civil ou criminal e da ampla utilização de instrumentos processuais,
aptos a inibir ou atenuar seus efeitos, segundo a gravidade do caso. E aí estão as hipóteses dos 7 incisos em que diz qual poderá ser a decisão do juiz: declarar a ocorrência de alienação parental e advertir o alienador. 2. Ampliar o regime da convivência familiar em favor do genitor alienado. 3. Estipular multa ao alienador. 4. Determinar acompanhamento psicológico e ou biopsicossocial, como determina o artigo 5º, né? 5º, na verdade. Determinar a alteração da guarda para a guarda compartilhada ou sua inversão. 6º, determinar a fixação cautelar do domicílio da criança ou adolescente. E 7º, declarar a suspensão da autoridade parental. Essas são as hipóteses previstas legalmente nos nossos dispositivos legais para resolver a situação da alienação parental. Se você pratica este tipo de comportamento com seu tutelado, com a sua criança, com o seu sobrinho, filho, com aquela criança que esteja sob sua guarda, sob sua supervisão, pare de fazer, porque você não está sendo coerente, não está sendo justo com a criança, está trazendo mais transtornos ainda para esta criança ou este adolescente. Deixe que ele próprio desenvolva o seu discernimento e a sua capacidade crítica de analisar o comportamento entre os familiares e fazer o julgamento que ele achar necessário em decorrência das convivências mesmo familiares. Mas não deixe que a sua relação ruim ou os seus desentendimentos pessoais, familiares, afetem a convivência da sua criança nesta relação. Permita que ela conviva com todos os responsáveis, né, com todos os familiares, em tranquilidade e harmonia. O vídeo de hoje foi para tratar de alienação parental e eu agradeço a vocês por assistirem. Cliquem aí no gostei e em inscrever-se e compartilhem o vídeo. Obrigado.